Teste. Gravando. Bom, e aí? Tava com saudade? Eu não. Hoje eu quero comentar com você sobre uma coisa que é relativamente simples, mas a gente vai continuar, a gente vai falar mais depois que a gente vê funções e módulos, porque daí, bom, isso vai mudar um pouquinho, tem algumas regrinhas chatas, mas eu quero falar com vocês hoje sobre arrays, vetores, né, arrays dinâmicos, tá? Então o tamanho pode variar ao longo do seu programa. Então, basicamente, você vai continuar declarando normal, tá? Então vamos pegar um array de números inteiros. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse aqui é um array normal, 5 componentes, um vetor que a gente já viu várias vezes. E se eu não soubesse o tamanho desse cara? Sei lá, não sei. Pode ser 10, pode ser 5. Você está querendo varrer um arquivo, você quer colecionar as palavras, você quer colecionar as linhas. Você não sabe quantas palavras tem, você precisa contar primeiro, né? Você precisa contar quantas linhas. Você está criando uma grade radial para investigar um problema de mecânica quântica. Ok, você precisa do número de pontos do espaço, mas, bom, perto do átomo, digamos assim, você precisa de uma grade radial menos espaçada, né? Ou mais espaçada longe. Você pode variar o tamanho do seu vetor em Fortran. Assim como você pode fazer isso em Python e Julia, tá? E eu vou te ensinar hoje a fazer isso. Então vamos continuar com o nosso vetor V. E basicamente o que você tem que fazer para criar um vetor de dimensão variável é botar esse parâmetro aqui. Não é parâmetro, como é que chama? Bom, enfim, basicamente você tem que fazer escrever o tipo e em seguida você escreve allocatable. A gente já viu isso nas aulas de strings vagamente, né? Então, e aí, perceba, você colocou aqui, vírgula, allocatable, colocou o nome do cara e aí você coloca 2 pontos aqui, tá? Basicamente o que você está fazendo aqui, você está declarando um vetor. Aqui, a linha de baixo, imagina o M, você estaria declarando uma matriz, por exemplo. Tá? E na linha 6, você estaria declarando, por exemplo, um tensor. Você precisa dizer qual é o rank do vetor. E como você faz isso? Colocando esses 2 pontos aqui, tá? Dentro onde você colocaria aí os números das dimensões, né? Então é bastante simples, tá? Um vetor, uma matriz, um tensor e aí vai. Você pode ir até 15. Você pode brincar aqui, você pode ir até 15. Tem que colocar vírgula só, não esquece, tá? Mas não nos interessa esses casos. Pode deixar esses dois aqui, vou deixar esse cara comentado, só para você ver. Certo? Tá declarado. O que eu faço agora? Bom, eu posso simplesmente usar ele, tá? Como é um vetor de inteiros, eu posso botar 1, 2, 3. Ok. Agora, nosso vetor V é um vetor de 1, 2, 3, tá? Você pode pegar o tamanho dele, size de V. E aí tá aqui, ó, nosso retorno, 3, tá? Aí tem alguns avisos, tá? Basicamente porque eu usei o vetor sem alocar ele. Você vê que aqui eu coloquei V igual a 1, 2, 3, eu posso botar V igual a 1. E ele vai mudar o tamanho dele. 1. Ok, vamos para as boas práticas enquanto a gente está trabalhando com vetores alocáveis. Primeira coisa que você tem que fazer, você pode alocar ele explicitamente. Você pode usar a palavra, aí você vai usar o keyword aqui, allocate. É a função. Aí você vai alocar V. E aí aqui você vai colocar o tamanho dele, 3. Ótimo. Você acabou de alocar, linha 7. Você acabou de alocar 3 espacinhos para o nosso amigo V. E aí depois que você usa ele, você vai lá, usou. O que você faz? Você desaloca. Deallocate. V. Tá? É basicamente isso. Alocou, usou, desalocou. Faça isso e tudo vai dar certo. Certo? Ok. Bonitinho, tamanho 3. Ok. Linha 8, usei V igual a 3 e depois eu vou lá e coloco V igual a 1. Sei lá, um vetor de uma dimensão só. Vai dar erro? E aí, o que você acha? Bom,
se você printar, o que acontece é Fortran aloca e desaloca para você automaticamente, tá? Então, se você quiser ir mudando o tamanho das coisas conforme o tempo passa, você pode. Você poderia fazer, por exemplo, v igual a v,1 aqui, né? Então, o que você está fazendo? Primeiro você alocou o vetor com 3, depois você deu os nomes das componentes, 1, 2 e 3. Na linha seguinte você faz v igual a v,1, que significa que eu estou pegando v e estou adicionando 1 no último elemento. Portanto, o nosso print vai sair, o tamanho dele vai ser 4 e depois a gente desaloca, né? E aí tá bonitinho. Se você quiser ver nosso amigo, vamos dar uma olhada nesse vetor, né? Não custa nada. Vamos botar uma formatação decente. Opa, V1 aqui. Pronto, tá aí, ó. 1, 2, 3, 1. Legal, né? Bem simples também. É basicamente simples, tá? Digamos agora que você tenha um vetor que você não conhece o tamanho, que eventualmente ao longo do seu programa você vai querer descobrir o tamanho, tá? E digamos que você conheça, você tem outro vetor que você já sabe o tamanho, S. E ele tem tamanho 3. Você poderia chegar aqui agora, vamos alocar o V de novo. Você pode alocar o V com o tamanho de 3, com o tamanho de S. Ok, S tem tamanho 3, né? Você vem aqui na função e escreve assim, ó. source, source, igual a S. O que está acontecendo aqui? Você está alocando V com o tamanho de S, tá? Basicamente, então, vai ser 3. Vamos tirar aqui. Então, lá, vim aqui, aloquei V, com qual tamanho? Tamanho de S, tá? V igual a 1, 2, 3, printei o tamanho. É para dar tudo certo, tá? Tá vendo? 1, 2, 3. Ah, se S tivesse tamanho 30, sei lá. Tamanho 30. O V vai continuar tendo 1, 2, 3, né? Você alocou a linha 8, você vem aqui, você de fato aloca, né? 30 espaços, mas depois você vem e redeclara ele. S igual a 1, 2, redeclara não, você realoca, né? Lembra, Fortran sempre vai realocar os vetores automaticamente para você. Digamos que você faça isso aqui, ó. V igual a 1. V igual a 1 nessa linha. O que está acontecendo aqui? Você está pegando todos os elementos de V e fazendo igual a 1. Lembra, na linha 8, peguei o V e coloquei o tamanho dele igual do tamanho de S. Então eu vou ter o meu print aqui, eu vou ter uma linha com 30 uns e o tamanho vai ser 30. Repara só. Tá lá. O tamanho é 30 e aqui está meu print, que é o meu vetor, tá vendo? Vários unzinhos. Tá? São exemplos triviais para você fixar. Outra coisa que você pode fazer quando você está alocando, digamos que você tenha, sei lá, 2 ou 3, pode ser 3, né? Então agora a gente vai ter, digamos, V1 e V2, tá? Dois vetores alocáveis, a gente tem o S, deixa ele aqui parado. Não vou usar o S, vou deletar o S. E aí você vem aqui, V1. Outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, você pode alocar mais de um vetor ao mesmo tempo. Então você pode vir aqui e botar o V3 com 3, o V1 com 4, aí você faz V1 igual a 1, V2 igual a 0, e aí você vem aqui e printa V1 e V2. E aí você printa o tamanho de V1 e o tamanho de V2, e você vai lá no final e desaloca V1 e V2. Tá lá. V1 tem 4, o V3 tem 3, tá? Então você pode alocar, digamos assim, vários vetores ao mesmo tempo, tá? Se você tivesse mais vetores, você poderia vir aqui e colocar, certo? Então, allocate, tem essas funçõezinhas. Você pode ter... Você tem caso a sua alocação dê errado, digamos assim, pô, vou tentar alocar um vetor e não dá. Sei lá o que aconteceu, né? Tem alguns outros argumentos que são interessantes aqui, que podem te ajudar.
a investigar a sua, se a sua alocação aconteceu corretamente. Então, aqui, ó, vamos estudar esse código maravilhoso que brotou na sua tela agora, tá? Você vai vir aqui, digamos, e você vai alocar o vetor V. Vamos deletar o V2, vamos ficar só com o V1, só com o V. Você vai vir aqui, você vai alocar o V, digamos, com tamanho 3. Existe um terceiro parâmetro, né? Ou o parâmetro que se chama stat, igual a erro, que ele vai indicar para você se a alocação aconteceu com segurança. Você tem que vir aqui, né, e declarar o nosso amigo erro. Tá, declarado. Então, esse parâmetro stat vai dizer para você se a alocação aconteceu de forma segura, digamos assim, tá? Se deu tudo certo. Então, vamos lá. Na linha 9, o que a gente está fazendo? A gente está verificando. Então, naturalmente, o compilador vai dar um número aleatório para esse cara aqui, algum lixo, né? E aí o comando stat vai fazer assim, ó. Se der tudo bem, se a alocação aconteceu certa, o nosso amigo erro aqui é igual a 0. Caso tenha acontecido algum erro, ele vai ser diferente de 0, tá? E aí você tem uma mensagem de erro aqui, tá? Eu não gosto das mensagens de erro, eu prefiro parar o meu programa, tá? Então, boas normas, aqui tá uma bagunça. Então, mais uma vez, olha aqui, ó. Se a alocação de V, que eu quero que tenha 3, ele é dinâmico, né? Der errado, o meu parâmetro erro aqui vai ser igual a 0, tá? É isso. E aí eu vou parar o meu programa. Error stop é um comando para você parar o seu programa. Ok, vou continuar. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é verificar se o seu vetor está alocado. Como que você faz? Bom, você usa a função que está aqui já. Presta atenção nessa linha 11, a função allocated, tá? Ele vai verificar se o seu vetor está alocado. Basicamente é isso. Então, allocated vai ser verdadeiro se ele está alocado, se ele não estiver alocado vai ser falso, tá? Então aqui, se o vetor V estiver alocado, então a gente vai desalocar o V, tá? E, mais uma vez, na própria função de allocate você já tem um parâmetro para o erro, tá? Então vamos usar isso aqui. E mais uma vez vamos copiar essa linha aqui. Esse aqui a gente pode apagar. Então, e aí, vamos mexer nesse R aqui, que tem um R a mais. Aqui tem um R a mais. E aí, rodou direitinho o programa, não teve problema nenhum, tá? Então vamos printar aqui. Vamos printar o V. E a gente repassa esse código. Olha lá, tá aí o nosso V com 3. Então o que eu fiz? Vamos de novo. Declarei um vetor V que é dinâmico, tá? Aqui na linha 8 eu venho e aloco três componentes e ainda tem um parâmetro erro, se vai me dizer se deu tudo certo ou não. Na linha 9 eu verifico se a alocação foi efetuada com sucesso, ou seja, se der problema, ou seja, erro igual a 0, erro, né? Igual a 0, eu vou parar meu programa, não tô nem aí. Tá? Caso contrário, eu continuo, a vida é linda, eu vou lá, vou printar, e aí no final eu vejo, pô, meu vetor V está alocado? Tá? Beleza, então vamos desalocar ele. Caso contrário, eu vou... não vou fazer nada, né? Mas se ele tiver alocado, eu vou desalocar, e aí eu vou verificar o erro. Se der tudo, se a desalocação, é assim que fala? Deve ser, né? Se é deslocamento, não sei. Se isso der errado, eu vou parar o meu programa de novo aqui na linha 14, tá? Legal, né? Então, tá aí, tudo funcionando. Outra coisa que você pode fazer... Deixa eu apagar. Mais uma coisa que eu quero ver com você rapidinho. Então aqui a gente tem o nosso vetor alocável V. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Vamos declarar mais um. Vamos botar aqui, ó, dimensão. Você pode fazer assim também, tá?
integer, o tipo, a alocação, aqui é vírgula. E você coloca aqui a dimensão, tá? 2 pontos, 1 ponto, você que sabe, eu quero trabalhar com vetor mesmo. Então a gente tem 2 vetores dinâmicos, x e y, certo? Aí eu vou aqui, vou alocar explicitamente x com 10, tá? Pode ser um vetor de 1. Ok, eu tenho um x. Como que eu posso transferir os dados de x para y e eliminar o x no meu programa? Isso pode ser útil em alguns casos, tá? Então você está trabalhando com o vetor, você quer abrir uns espaços a mais, não sei, não necessariamente ele pode ser alocável, né? Existe uma subrotina que se chama call, que se chama move alloc. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um vetor que você está manipulando, digamos x, e vai jogar o que tem dentro de x dentro de um outro vetor, digamos y, certo? Se x for alocável, se ele for dinâmico, essa subrotina aqui já desaloca ele para você. O que significa que a partir da linha 12 do meu código, x não existe mais, tá? Se eu tentar vir aqui e printar x, e depois eu vou tentar printar o y, que a princípio dá, a gente vai ter um erro. Vai ter um errinho aqui, porque o que está acontecendo? X morreu na linha 9. Porque eu estou pegando x e estou jogando o que tem dentro de x para y. Por quê? Porque eu quero, não importa. Pensa aí e acha alguma justificativa. Mas basicamente isso força com que x morra no meu programa, tá? Não deu erro, deveria dar erro, mas não deu, né? Mas olha só, se você contar a quantidade de 1s aqui, você vai ver que tem 10, ou seja, ele ignorou completamente esse print, né? Então se a gente tentar fazer, por exemplo, x igual a 3 e printar, daí agora a gente teve um erro, tá vendo? Aqui ele dá, ó, esse erro aqui é clássico, tá? Para você que está começando a brincar com Fortran, tá? Segmentation fault, invalid memory reference. Basicamente você está acessando um objeto que não existe. Então aqui na linha 12, você está tentando printar uma coisa que não existe, ou um objeto que você não disse onde está a memória, não sei, não faço ideia. Mas vai dar erro, tá? Você pode até printar, você viu que não printou nada. O x, o y ele continua printando, né? Então aqui a gente pode terminar com boas maneiras, tá? If allocated quem? Y. O que a gente vai fazer? Deallocate y. Pronto. A vida é linda, funcionou, tá? Então é basicamente isso que você está fazendo. Você consegue mover a alocação com a subrotina moveAlloc. O que é subrotina? Irmão, complicado, né? Vou ter que fazer uma aula sobre isso. Vou fazer, pode ficar tranquilo, a gente vai ver com calma. Mas é basicamente uma função sem retorno, tá? Uma outra unidade do seu programa. Eu já falei sobre isso, né? Tá. Aqui a gente viu algo bastante simples. Alocação. Aqui tá outro detalhe simples. A gente sempre aloca começando, por exemplo, o meu menor índice de x aqui vai ser 1, né? Eu posso começar de 0 se eu quiser. Só fazer assim, ó. 0 a 10. Não vai dar problema nenhum. Só que agora você tem, se você parar para contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você tem 11, né? Porque você entrou com 0 agora no índice. Tá? Não é o que a gente... Não é o ideal, né? Não gostamos de trabalhar com 0 em Fortran. Quer dizer, as pessoas gostam, né? Eu não gosto. Acho antinatural. Mas tudo bem. Opinião minha, ninguém se importa. Bom, de alocação dinâmica de arrays é isso. Você pode também fazer a mesma coisa com strings, tá? Se você quiser, você pode vir aqui, botar caractere, 2 pontos, allocate, table, str. Pronto. A partir de agora você tem uma string alocável, tá? O tamanho da tua string pode variar. Lembra que a gente sempre tinha que declarar aqui o tamanho dela, né? Parabéns. É assim que você declara uma string que pode mudar de tamanho, certo? Se você quer alocar explicitamente uma string, sei lá, para a pessoa que está lendo, você vai vir aqui e vai colocar allocate, e aí, em vez de colocar str e aí o tamanho que você quer, não é assim, tá? Você vem aqui e escreve caractere
E aí você põe o tamanho e põe 2 pontos, tá? Parabéns. Na linha 8 a gente está alocando uma string de tamanho 10. Posso vir aqui e fazer, por exemplo, s igual a 1. Depois printar o tamanho lem, né, função, tamanho de s, e depois lem, não é o suficiente, você já vai perceber que é estranho, e printar s, e eu estou chamando de s e não é s, né, é str, ainda bem que eu vi, str, e strings você não precisa desalocar, tá lá, 1, tá aqui o nosso 1, e esse 1 aqui do lado é estranho. Vamos mudar para 0, aí vai. Olha lá. Tá aí a nossa string 0. Por que tá printando esse 1 aqui? Ah, sim, é o tamanho, né? Olha o tamanho é 1. Ah, mas eu falei que o tamanho era 10. Exatamente. A string é dinâmica, tá? Significa que você pode até vir aqui e explicitamente declarar 10, tá? Mas assim que você usar ela, por exemplo, aqui na linha 9, que a gente está falando que é igual a string 0, o caractere 0, esquece. O Fortran automaticamente já aloca ela para o tamanho original, tá? Tanto que se eu vier aqui, ó, e fizer o seguinte, ó, na linha str, aqui eu faço str igual a alguma sequência de caracteres porca e printar, olha aí, 1, 0, 20. Claro, esse 0 aqui é o caractere, né? Linha 9. Mas aí na linha 11 a gente está mudando ela, tá vendo? E aí você está colocando aqui. Ah, mas por que você vem aqui e declara explicitamente as coisas, né? E aí depois você vai lá e Fortran realoca o tamanho das paradas para você. Cara, é bom fazer isso aqui. Às vezes você pode sair usando as coisas sem alocar, por exemplo, se você tentar alocar aqui, ó, sair usando a tua string, ó, chegar aqui e botar str igual a 0, sem alocar ela. Funcionou nesse caso, tá? Mas se você está trabalhando dentro de uma função, ou você passa, por exemplo, uma string alocável para uma função, pode dar problema. A gente vai ver isso com calma, tá? As aulas de funções, eu posso garantir, serão longas. Muito longas. Serão muitas aulas, porque existem N possibilidades. Ok, você viu algumas coisas úteis e inúteis. A gente volta a falar sobre isso quando a gente vê funções, porque aí vai ser muito mais útil você usar esse tipo de objeto, tá? Talvez tenha mais coisas, mas eu volto a falar sobre isso. Isso aqui é só uma pala, vai ser só uma palhinha mesmo, sobre alocação de vetores e strings, né? Matrizes e coisas do tipo. Depois a gente vê isso aplicado em funções, que vai ser bem mais interessante. Talvez tenha outros parâmetros. Eu recomendo fortemente que você investigue essa função allocate, tá? Mas a função allocate pode ser bem útil. A função moveAlloc e a função allocated, tá? E deallocate, né? Lembra de desalocar. Às vezes os vetores são desalocados automaticamente, mas isso a gente entra em detalhe depois que a gente vê subrrotinas e funções e módulos, tá? Mas valeu, por hoje é isso. E até mais. Falou!